Bom, gente, vamos dar continuidade ao nosso estudo das progressões geométricas, tá bom? Vamos tentar construir um novo conhecimento aqui a partir dessa situação 01. O que diz aqui? Determine o 10º termo da PG e ele te deu a sequência numérica dessa PG. Esse tipo de questão aqui, ó, determine o 10º termo, ele quer saber qual é o 10º termo dessa PG. Para resolver esse tipo de questão, nós temos uma coisa bem aqui, ó, que é chamada a fórmula do termo geral. Então, para resolver isso daqui, basta você pegar esses valores que estão aqui, jogar nessa fórmula e tu vai achar o resultado. Só que é um pouquinho complicado a gente fazer dessa forma, porque ao longo desse ano que você está estudando para o vestibular, para o Enem, você vai precisar ter conhecimento de diversas fórmulas. E para ficar evitando que a gente fique decorando fórmulas, para ficar mais fácil, seria interessante nós fazermos algumas demonstrações. Claro que eu não vou conseguir fazer demonstração de todas as fórmulas, mas aquelas que eu achar mais pertinente, eu acho que seria bom a gente fazer. Então eu acho que essa daqui é uma boa para a gente demonstrar, tá bom? Então bora tentar entender o conceito que está acontecendo por trás dessa progressão aqui, para a gente chegar nessa fórmula, tá bom? Então bora lá. Primeira coisa, você não vai ver uma questão desse tipo no Enem, porque sempre vai vir contextualizado. Aqui não está contextualizado, tá bom? É só para ilustrar de onde veio a fórmula. Então, olha lá. Primeira coisa é descobrir quem é a razão e quem é o primeiro termo. Isso é o básico. A razão, pega qualquer valor desse e divide pelo antecessor. 4 dividido para 2 é 2. Achamos que a razão é 2. Quem é o primeiro termo? É 1. Pronto. Fica muito mais fácil se você entender como uma PG é criada. Como é que a PG é criada? Você pega um valor, multiplica pela razão e tu vai obtendo outros valores. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E assim nós vamos criando a PG. Você pode fazer isso até chegar no 10º termo, mas vai dar um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer. A gente não quer ter trabalho aqui. Então bora continuar. Então olha lá, já achamos a razão e o primeiro termo. O que nós vamos fazer agora? A grande sacada, que a grande ideia é você ver isso, que para você pegar o próximo termo, você tem que multiplicar pela razão. Então olha lá, eu já tenho um A1 aqui. Agora como é que eu vou obter o A2? Lembra, A2, como é que eu obtenho ele? Pego o termo anterior e multiplica pela razão. Se aqui é A2, o termo anterior é o A1. Então pegue esse A1 e multiplica pela razão. Só para vocês se situarem. Aqui é A1, aqui é o segundo termo, A2, aqui é o terceiro termo, A3, aqui é o quarto termo. E vai crescendo. Temos o AN. Lembra que a N é aquele termo que nós não conhecemos? Na questão, nós queremos saber o 10º termo. Então, esse N bem aqui, na verdade, é um 10. É o nosso A10. Vamos continuar. Então, temos aqui. A2 é igual a 1 multiplicado pela razão. Tá, até aí tudo bem. Vamos olhar para o A3 agora. A3 é igual. Quem vai ser o A3? O A3 é o A2 multiplicado pela razão. Então, é o A2 multiplicado pela razão. Só que tem um detalhe, ó. O A2 é igual a A1 vezes a razão. Então, onde tem A2, eu vou colocar A1 multiplicado pela razão. Então, aqui vai ficar A1 vezes a razão. Esse termo aqui, A1 vezes razão, representa esse A2. Repete aqui, ó, vezes Q. Então, vezes Q igual a 1 vezes Q vezes Q. Isso aqui é potência de mesma base, ó. Expoente 1, expoente 1. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Lembra da nossa revisão de potenciação, tá bom? Então, o A3 é a mesma coisa que o A1 vezes Q ao quadrado. Qual é a nossa ideia principal aqui, ó? É você pegar todos esses valores aqui e deixar todos eles em função da razão e do primeiro termo, porque esses dois valores são conhecidos. Então é pegar toda essa galera e deixar em função desses dois caras aqui, tá bom? Principalmente o A10, que é quem a gente quer descobrir. Então bora continuar. O A4
Quem é o A4? É o termo anterior multiplicado pela razão. Quem é anterior ao A4? A3. Então vai ficar A3 multiplicado pela razão. Só que aqui em cima você viu que A3 é a mesma coisa que A1 vezes Q ao quadrado. Então onde tem A3, você vai colocar A1 vezes Q ao quadrado. E esse Q que está bem aqui, você repete. Então vai ficar A1 e multiplica. Q ao quadrado vezes Q. Está aparecendo algum número no expoente? Então subtende-se que é 1. 2 mais 1, 3. Repete a base e soma os expoentes. Então olha lá. A4 é igual a 1 vezes Q ao cubo. Não sei se você reparou num detalhe. Ó. Todos esses valores aqui, ó, eu deixei todos eles em função da razão e do primeiro termo. Razão, primeiro termo. Razão, primeiro termo. Razão, primeiro termo. Bora ver se a gente consegue enxergar alguns detalhes. Ó. Quando aqui eu tenho o quarto termo, percebe que o A1 está se repetindo em tudo. O que está mudando é o valor do expoente. Ó. Quando eu tenho o quarto termo, o expoente da razão é 3. Quando eu estou no terceiro termo, o expoente virou 2. Quando eu estou no segundo termo, o expoente virou 1. O que está acontecendo? Nós não estamos subtraindo uma unidade de cada valor. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Certo? Q elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 dá 1. Nosso primeiro termo é 1. Tudo bem? Então, todos os valores estão em função do primeiro termo e da razão. Do A1 até o A4. Eu quero descobrir o valor de quem? Do nosso A10. Então você vai colocar aqui, ó. A10 vai ser igual. Vai ser a mesma história aqui, ó, o mesmo pensamento. A1 vezes Q. E quanto vai ser o expoente? Ó? Quando o termo é o quarto, o expoente é 3. Quando temos o terceiro termo, o expoente é 2. Quando eu tenho o décimo termo, o expoente vai ser quem? 9. Agora, como eu deixei em função do primeiro termo e da razão, é só você olhar para cá. O primeiro termo é 1, razão é 2. Substitui ali. A10 é igual a 1, é 1, vezes Q, que a nossa razão é 2, elevado a 9. Então, A10 é igual a 1 multiplicado por 2 elevado a 9 vai dar 2 elevado a 9, um elemento neutro na multiplicação. E 2 elevado a 9 é a mesma coisa que 512. Então, o nosso décimo termo da PG é 512. Então, ó, essa é a ideia por trás dessa fórmula aqui. E que fórmula é essa que eu não coloquei aqui? Ó? Percebe que eu queria achar o décimo termo? Esse décimo termo aqui é o valor do N, tá bom? N é a posição do termo. Nós queremos o décimo termo. Mas se nessa questão pedisse o 20º termo, o 5º termo, então no lugar desse valor aqui, eu vou generalizar. No lugar do 10, eu vou colocar N. Porque eu estou substituindo um número por uma letra. Quando a gente faz isso, significa que essa letra pode ser qualquer número. Eu quero generalizar. Então, onde tem 10 aqui, onde tem 4, onde tem 3, aqui nessa posição, eu vou colocar N. Por que eu estou colocando N? Porque é para dizer que pode ser qualquer número. Então, aqui vai ficar AN igual. Vai ficar a mesma coisa. Ó. A1 vezes Q. E você já sabe, ó, quando é 10, o expoente foi 9. O que aconteceu? Estou subtraindo 1 para colocar 9. Quando aqui é 4, subtrai 1, 3. E quando aqui é N, subtrai 1. N menos 1. Pronto. Essa é a fórmula do termo geral. É só isso. Então, toda vez que você vê essa fórmula aqui, por trás dela tem todo esse conhecimento. Percebe como a matemática é linda. Através de uma simples fórmula tem todo esse conhecimento. Isso daqui que é matemática. Matemática é pensamento. Cálculo, tu joga no computador, ele faz. Matemática é pensamento. É isto daqui,
certo? Vamos continuar nosso estudo.